Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da série Criativo Abençoado. Hoje vamos falar sobre o processo criativo. Então já sabe, subscreva se ainda não se encontra inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos algum conteúdo novo, siga no Facebook e no Instagram. E o mais importante, não saia dali, porque já voltamos para a partilha do conhecimento. Estamos de volta para mais uma edição da nossa série Criativo Abençoado. Já falamos sobre criatividade e a importância de potencializá-la. Falamos também sobre como potencializar a criatividade. Você que ainda não assistiu nenhum dos vídeos anteriores a este da série, vá assista. Assim que terminar este, vá assista, porque como tenho o hábito de dizer, é muito bom conteúdo. Certamente não se vai arrepender de acompanhar nenhum dos vídeos. Hoje vamos falar sobre o processo criativo. O processo criativo é um dos assuntos que podemos assim considerar mais importantes, uma das temáticas mais importantes quando se aborda criatividade. Vamos falar sobre 4 aspectos importantíssimos dentro ou que são visíveis no nosso processo criativo. É bem verdade que, como falamos nas edições anteriores, isso pode variar em termos de como os processos vão ocorrer, de como cada parte desse processo vai ocorrer, pode variar de acordo a cada pessoa. Mas existe uma regra, existe um padrão, existem alguns pontos que acabam por ser comuns e gerais para todos, independentemente das individualidades, independentemente das singularidades que podem se manifestar durante o processo. E para começarmos, vamos falar sobre a fase de preparação. A fase de preparação é a primeira fase do processo criativo. A fase de preparação é aquela em que nós estamos a desenvolver alguma atividade que muitas das vezes até pode ser rotineira. Quando se aborda a fase de preparação, algumas vezes dá-nos a sensação de que aquilo que nós fazemos ou desempenhamos com naturalidade diariamente, assim de forma mecânica, menospreza-se no processo criativo. Nada disso. Na verdade, as nossas atividades rotineiras acabam por ser o embrião do processo criativo, porque na fase de preparação muitas das vezes nos encontramos a desenvolver ou a fazer uma atividade que já nos é rotineira. Um exemplo muito prático é, sobretudo, vamos ver o exemplo dos escritores. Nós sabemos que existe uma regra para se escrever. Nós sabemos que há um padrão. Nós temos a folha, ela está configurada entre as linhas e existem diversos estilos de escrita, existem diversos estilos textuais e para cada estilo há um padrão. Então, muitas das vezes, quando o escritor se senta, ele utiliza a mesma parte do processo inicial, que é sentar, ter uma folha ou ter alguma superfície onde lhe é permitido transportar ou tirar aquilo que está na mente para a folha, e é padrão. Nós pegamos na caneta, começamos a escrever, começamos a colocar no papel aquilo que está na nossa mente. E isto acontece com todos. Mas a verdade é que, diante de alguma parte do processo, nós nos vemos, ou o escritor vê-se, a ter que dar ali alguns ajustes, a definir algum modelo textual e dentro desse modelo textual buscar a sua autenticidade, buscar a sua originalidade. Mas a verdade é que, a priori, o processo começou como se faz rotineiramente. O processo começou como padrão. Então o padrão não é desprezível quando se fala do processo criativo, e principalmente na primeira fase, que é a fase de preparação. A segunda fase é a fase de incubação. Nós falamos no vídeo anterior
que a nossa mente, o nosso cérebro está dividido em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E cada um desses hemisférios desempenha um papel quando se fala de criatividade. Desempenha um papel específico quando falamos de pensamentos. E a fase de incubação, ela é caracterizada justamente como aquela fase em que estes dois hemisférios, um mais racional e outro mais criativo, meio que entram em conflitos ideológicos, né? Nós estamos ali numa fase a desempenhar uma determinada atividade, como estava a referir, e vou utilizar o mesmo exemplo do escritor. Estamos ali a escrever, estamos ali a fazer o padrão, e num dado momento nós somos confrontados entre a racionalidade do que realmente estamos a fazer e, de certa maneira, a criatividade de querermos trazer a este padrão alguma inovação. É nesse momento onde se manifesta a fase de incubação, meio que as nossas ideias começam a lutar, tal como existe entre a carne e o espírito dentro do cristianismo, podemos assim dizer, porque eu não gosto muito de desassociar, né? Vamos buscar exemplos terrenos, exemplos que façam com que as pessoas cheguem mais próximo da lógica de pensamento que eu quero transmitir. Então, tal como acontece, os nossos hemisférios a nível do cérebro também passam por essa luta, e dentro dessa fase de incubação há essa dualidade, o lado mais racional e o lado mais criativo, na disputa da implementação dos maiores processos e procedimentos de implementação da ideia. E diante dessa disputa vem o terceiro ou a terceira parte do processo, que é a parte da iluminação, que prontos, assim, de forma superficial, podemos considerar parte ou uma das partes mais importantes desse processo, ou a parte mais importante desse processo, porque na fase de iluminação, depois daquele confronto ideológico entre o lado mais racional e o lado criativo, onde muitas vezes a ideia surge, a inovação surge e a criatividade se manifesta quando menos se espera. Mas é também nesta fase de iluminação onde se manifestam muitos obstáculos do processo criativo. Por isso é que nós dizemos que muitas vezes, quando nós já estamos no 99, é que apetece dar aquele gostinho de querer desistir, aonde nos é exigida mais resiliência, mesmo em termos de pensamento, é onde nós muitas vezes queremos abandonar o processo. Passamos pela preparação, que podemos considerar que não é assim tão pesada, porque é rotineira, é algo que nós desenvolvemos com uma certa naturalidade. Passamos pela incubação, um processo ou um fenômeno ideológico natural, porque a nossa mente tem esse confronto quando principalmente nos deparamos numa situação em que somos obrigados a tomar uma decisão, um posicionamento, e vamos para a fase de iluminação, quando diante do excesso ou da série de ideias, muitas vezes surge aquele pensamento mais ousado, muitas vezes acaba por se manifestar o nosso sentido criativo, o nosso sentido inovador, e na mesma proporção começam a se manifestar os obstáculos. Em algumas áreas são chamadas as crenças limitantes e muitas outras questões que nós vamos ter a oportunidade de falar nas próximas edições. Mas o importante é que é nesta fase de iluminação onde muitas vezes surge aquela ideia, aquela parte, aquele gostinho criativo do processo. E por último, a fase de implementação. É verdade, é bem verdade, que a ideia não pode ficar só pelo papel. É verdade e bem verdade que a nossa ideia não pode ficar só pela mente. Ela precisa ser implementada, precisa ter algum sentido prático. Nós falamos sobre esses aspectos que giram em torno da criatividade, a questão da funcionalidade, deve ter aplicabilidade, deve de alguma forma impactar de maneira prática a dinâmica social, a dinâmica da organização, o lugar onde nós vamos implementar aquela ideia criativa que vai resultar desse processo criativo. Então a última fase é a implementação. Resumindo, a primeira fase, preparação; a segunda fase, incubação;
A terceira fase, iluminação. E a quarta fase, implementação. Na próxima semana vamos falar sobre os obstáculos do processo criativo. Então já sabe, fique conosco, fique comigo e na próxima edição voltamos para mais um capítulo da nossa série. Para terminar, eu sei que você gostou do vídeo. Se ainda não subscreveu, subscreva já aqui, ativa o sininho, siga no Facebook e no Instagram. Estamos juntos e até já.